vamos colocar para vocês a postura, o painel da Globo a respeito desse debate que está acontecendo no Congresso Nacional. Esse é, sem dúvida, um dos projetos mais perigosos que a gente viu tramitar nos últimos 10 anos aí na Câmara dos Deputados, né? E, como alguns de vocês já comentaram, eu acho que a gente tenta com esse projeto importar uma das piores políticas que existe no tema de armas, que é a política dos Estados Unidos, né? Onde a gente vê que essa liberação de armas e essa autonomia de os estados legislarem sobre esse tema faz com que dentre os países desenvolvidos sejam os países mais violentos, sem a gente contar a questão dos ataques a escolas, taxa de suicídio altíssima, é um dos países que mais tem acidentes com crianças envolvendo arma de fogo, e tudo isso está relacionado com esse afrouxamento das regras e essa autonomia dos estados em se colocarem, né? Na parte do discurso, tem muito essa linha de que os estados deveriam ter autonomia, o país é um país muito grande, muito diverso, como se o resultado dessa política estadual fosse ficar restrito àquele estado, né? O que a gente vê nos Estados Unidos, eu acho que Chicago é um bom exemplo disso, né? Que fica no estado de Illinois. Esse estado tem uma política mais forte de controle de armas, mas ele acaba sofrendo com os estados vizinhos. O estado de Wisconsin, por exemplo, quando a gente pega as armas apreendidas em Chicago, a maioria vem desse estado que tem uma lei mais flexível, né? Então, nem assim, se você for pensar, vamos deixar com que cada estado decida e sofra as consequências negativas dessa liberação. Só que o problema não é esse. O problema é que quando você põe uma arma em circulação, ela não está acorrentada ao estado onde ela foi registrada. Ela migra, né? Como a gente vê muitas vezes, e isso acho que é os pontos mais preocupantes, né? E ela Ai, meu Deus, também, quando a gente pode parar, chega. Não aguento mais ouvir esse cara. Esse cara é do Instituto Sou da Paz. O Bruno Langiani, ele tem medo de ficar atrás de uma arma, Adriles. Ele não tem medo de ficar, né, na frente de uma arma. Parece. O Olavo falava isso. Tem um vídeo muito bom do Olavo falando isso, né? Porra! Você tem que ter medo de ficar na frente de uma arma. Atrás dela, você não tem que ter medo. Uai, simples assim. E eu fui dar uma olhadinha agora, né? Eles mesmos colocam aqui a lista de financiadores do Instituto Sou da Paz. Fundação Ford, Fundação Lehman, Itaú, né? E você vê exatamente como esses caras militam aqui no Brasil. Você sabe exatamente qual é a postura ideológica dessas figuras. Mas até antes do Adriles falar, vamos colocar o trechinho da Globo News falando sobre essa proposta que dá autonomia para os estados regularem a matéria a respeito de segurança individual. No bastidor, Lins, é assim, a loucura que é essa discussão do ponto de vista de falta de senso de urgência, né? Por que isso é uma pauta urgente do Brasil hoje? Deveriam estar discutindo como a gente vai fiscalizar as armas que foram despejadas no mercado. Não consigo entender. Não, a gente está discutindo como cada um vai ter sua autonomia para liberar mais armas. É uma mistura aí de uso de uma ideologia, que é a ideologia que predominou no governo passado, Sim. Que é quanto mais armas na mão dos cidadãos, melhor para a segurança do país. E a gente viu o que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Teve um derrame de armas no país. Muitas dessas armas foram parar nas mãos de criminosos. Quando não pararam nas mãos de criminosos especificamente, a quantidade de gente que se dizia CAC, que acabou envolvida em questões que acabaram ligadas a crime, ou atos de violência, ou feminicídio, ou tantos outros, é absolutamente absurda. E aí fica parecendo, às vezes, que o Congresso, onde o governo é minoritário, como a gente falava há pouco aqui, quer, às vezes, impor algumas questões e deixar uma situação inescapável. No caso aí, uma espécie de um federalismo à moda americana, onde no estado você pode ter maconha liberada, consumo, porte e tudo mais, e no estado ao lado isso ser passivo de pena de prisão total. No caso do Brasil, onde a gente tem um federalismo muito mais claudicante do que o americano, onde não há essa tradição dessa independência total entre os estados, você também, com isso, você mina a capacidade de você desenvolver políticas públicas em temas muito delicados, políticas nacionais, como, por exemplo, na segurança pública. E isso é algo que é preocupante mesmo, porque não tem nenhuma justificativa, de fato, verdadeira, de necessidade, ou a partir de resultados positivos de políticas parecidas com essa que estão sendo defendidas agora, você implementar algo desse gênero. É algo estabelecedor. Nossa, a cara da Andréa Sadi. A bicha tá... Avance seriamente a você vai pagar salário. Ela tá rangendo os dentes, a Andréa Sadi. E é muito engraçado, Adriles, como eles problematizam a questão de maneira totalmente ridícula e enviesada, né? Não é urgente. E daí a gente tem que lembrar o Brasil, lembrar o mundo, que aqui a gente tem 40 mil homicídios por ano, Estados Unidos, que tem 130 milhões de pessoas a mais, tem 17, 16, 15 mil homicídios por ano. Os estados americanos, com mais regulação impedindo o acesso das pessoas às armas, têm maior número de homicídios. As regiões que têm mais armas têm menor número de homicídios, pela simples premissa, Adriles, de que o bandido sabe que ele está indo num posto de gasolina, que ele está indo numa loja e as pessoas em volta dele conseguirão se defender.
premissa básica de natureza humana. Esse pessoal do Sou da Paz, da Globo News, é a mesma gente, né, financiada por órgãos internacionais e nacionais de esquerda. A gente podia até falar, né, em contraponto ao discurso do Barroso, existe um financiamento de extrema esquerda, um modelo de negócio ideológico que promove as suas ideias e ideais. E eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, quando é de direita, aí é para promover fake news e mentira. Quem promove fake news e mentira é o pessoal do Sou da Paz e da Globo News. E de maneira capciosa. Você pega um estado americano como, sei lá, a Virgínia, que tem uma população armada até os dentes. Você vai no mercado, lá o Olavo de Carvalho dizia isso, o cara tá com a arma visível no coldre. Ou seja, para todo mundo ver. Um dos menores índices de criminalidade. Porque, eventualmente, todo mundo sabe que todo mundo anda armado, todo mundo teme, todo mundo, se eventualmente acontecer alguma coisa. Estados que têm menos armamento, é o contrário. É os estados em que o cara chega lá armado, que sabe que não tem ninguém armado numa escola, por exemplo, que é uma coisa que acontece às vezes de vez em quando, e mata todo mundo. É meio óbvio esse tipo de coisa. Aí você pega o jornalistinha aí da Globo News e diz que as armas dos CACs foram desvirtuadas para cometer feminicídio. Sabe quantos casos teve disso? 2, 3, 4. Claro que são casos alarmantes, mas são exceção de exceção de exceção de exceção. O caso no Brasil, nesse governo que promovia o armamento, que é o do Bolsonaro, os índices de criminalidade e homicídio caíram avassaladoramente. É número, querido. Tá dizendo, estou relacionando diretamente ao armamento da população? Não sei. Não sei, tem uma série de medidas que foram colocadas para repreender criminosos, a isolar líderes de PCC, isolar líderes criminosos, uma política de recrudescimento da incisividade da força policial contra eles. Ou seja, também o armamento da população pode ter tido um efeito psicológico. A questão é que no Brasil, sobretudo, o comércio das armas, e não é o comércio dos CACs, os CACs são o quê? São as pessoas que têm uma atividade regular, que são monitoradas, que podem usar as armas. Tem uma miríade de testes para a pessoa usar armas aqui no Brasil, não é? Eventualmente, as armas ilegais entram no Brasil à torto e à direito. E os criminosos aqui no Brasil são armados até os dentes. Antes, durante, depois de proibição de armas legais para o cidadão. A única coisa que a gente quer é que o cidadão tenha o direito de se defender. Uma vez que a polícia é, aqui no Brasil, ainda mal preparada, que ela não pode ter o dom da ubiquidade, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então o cidadão tem o direito de se defender. O sujeito que vai lá, o CAC que vai lá, que passa por todos os testes, tem o direito de se defender. É só isso que se pede, é só isso que se quer no Brasil e na parte do mundo civilizada e democrática. E é isso que eles não querem. Eles querem manter os cidadãos absolutamente à deriva e os bandidos armados. Desde sempre assim foi no Brasil. Quando tenta se mudar, querem voltar atrás. E aí, mais números para a bancada da mentira da Globo News. Mais números. A época da contenção de armas, o crime explodiu no Brasil. A época da liberação maior, da flexibilidade maior, o crime recrudesceu. O crime diminuiu. É número. Isso sim é número real. Não todos esses irreais de fake news colocados pelo rapaz do Sou da Paz e pelos jornalistas da Globo News. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.